Bom dia a todos! Hoje finalmente vamos começar com o nosso módulo de doenças infecciosas e parasitárias, que já foi adiado por muito tempo e que, por conta da pandemia, vai ser de forma diferenciada, vai se apresentar como uma disciplina híbrida, com as aulas teóricas todas no formato virtual e as aulas práticas presenciais no HU, se a bandeira da pandemia permitir que assim seja realizada. Os professores dessa disciplina somos 4, eu, Clarissa, professor Francisco, professora Ana e professora Luciana. E nossas aulas teóricas, elas serão todas assíncronas e serão gravadas, então vocês vão poder reassistir em um segundo momento. A maioria das aulas teóricas vão ser realizadas no sábado pela manhã, com a participação das duas turmas, mas eventualmente, a depender do calendário, algumas aulas teóricas vão ser realizadas na segunda-feira. Então fiquem bem atentos ao calendário para vocês não perderem essas aulas. Já as aulas práticas, elas vão se desenvolver em 3 ambientes, que são o ambulatório de infectologia, que é coordenado pelo professor Francisco Bernardino, o SAI materno-infantil, que será coordenado por mim, e a enfermaria da DIP, com a professora Ana e a professora Luciana. Cada turma de vocês se dividiu em 8 grupos, divididos classificados em ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, H. E cada um desses grupos vai ficar com um dos professores. No período, nós teremos 12 aulas práticas. E como as salas só permitem no máximo 3 ou 4 alunos, então a gente teve que dividir. Então, cada grupo vai ter aula a cada 15 dias. Então, no total, vocês terão 6 aulas práticas ao longo desse período. Então, numa segunda-feira, vocês vão ter aula prática. Na outra segunda-feira, que vocês não têm aula prática, vão desenvolver uma atividade teórico-prática, que será a discussão e resolução de um caso clínico, com temática voltada para antibiótico terapia. E então, o seu grupo vai se reunir virtualmente, não presencialmente, sim virtualmente. Vão discutir acerca do caso clínico apresentado, vão fazer uma proposta terapêutica para esse paciente e vão enviá-los ao professor do grupo que você estaria acompanhando na prática. Esse caso clínico, ele vai contar ponto para compor a 4ª nota ao final do período. Então, vão ser 6 aulas práticas e 6 casos clínicos que vocês vão resolver. É bem importante salientar em relação às aulas práticas que, se algum dos alunos tiver algum impedimento para as aulas práticas, é importantíssimo comunicar aos professores no começo do período, para que haja ciência dos mesmos e que não haja nenhum dano ao aluno por não comunicar aos professores a tempo, né? Então, obviamente, a gente compreende que nem todos os alunos vão poder participar da aula prática, mas é importante também o aluno saber que o professor precisa ser comunicado e compreender os motivos disso, não é mesmo? Outro fato importante é que alunos que estejam apresentando algum sintoma de quadro gripal, eles também não vão poder participar das aulas práticas. E isso é resolvido de forma simples, comunicando ao professor dos sintomas, se você apresentar, não é? Então, se você amanheceu no dia da aula com algum sintoma, você manda uma mensagem para mim, no caso, que sou a coordenadora do módulo, para que seja resolvida a situação, certo? Outro ponto importante em relação às aulas práticas é a obrigatoriedade do material de proteção individual. Então, só serão permitidos nas aulas práticas os indivíduos utilizando a máscara N95 e o protetor facial, seja ele tipo óculos ou face shield, para que haja uma melhor proteção com menos risco de adquirir infecções gripais ou Covid durante as aulas práticas. Então, é muito importante a gente levar a sério
os equipamentos de proteção individual para que ninguém seja prejudicado por essas aulas presenciais, certo? Então, assim, lembrar, durante a aula prática, obviamente não vai ser permitido beber água e não vai ser permitido se alimentar, visto que, para que você possa fazer isso, teria que tirar o equipamento de proteção individual. Então, numa situação que você precise beber água, que seja, realmente precisa sair da sala para fazer isso no setor que seja, numa área que seja mais aberta, evitando se expor a riscos desnecessários. As avaliações, elas serão compostas de 4 notas, 3 dessas notas serão teóricas. Se a bandeira da pandemia permitir, essas provas teóricas elas serão realizadas de forma presencial. Caso haja algum impedimento para que essas provas teóricas sejam realizadas de forma presencial, serão realizadas de forma virtual. Já a quarta nota, ela vai ser composta pelos momentos de aula prática que nós tivemos ao longo do curso. Os casos clínicos que serão apresentados a cada 15 dias serão 6 casos, cada um deles vale meio ponto, totalizando 3 pontos no total. Ao final do período, vocês vão apresentar um estudo de caso. E o que seria esse estudo de caso? Vocês vão escolher um caso interessante de um paciente que vocês tenham atendido, ou na enfermaria, ou no ambulatório, e vocês vão realizar um trabalho realmente de relato de caso, onde vocês vão descrever a patologia daquele indivíduo, e a partir dele, vocês vão fazer uma breve explanação da patologia em questão, de fisiopatologia, de diagnóstico e tratamento da doença apresentada. E o terceiro componente dessa nota é a prova prática. A prova prática, a forma como será realizada, vai depender, obviamente, da bandeira em que se encontrar a pandemia. Se a situação da pandemia tivesse melhorado e a gente puder realizar prova prática dentro do hospital, ela será uma prova na beira-leito. Então, vai ser com os pacientes, examinando e conversando com os pacientes. Se a situação da pandemia não permitir que isso seja realizado, ela será uma prova teórico-prática. Então, a gente vai ser com projeção de slides. Então, a gente vai projetar alguns casos clínicos e vai fazer questionamentos acerca de alterações de exame físico, alterações de exames laboratoriais, diagnóstico possíveis tratamentos, como se fosse simulando um caso real, mas com um paciente imaginário, né? Dependendo da situação da pandemia, infelizmente, talvez tenha que ser assim. E esses 3 elementos vão compor a quarta nota, que somados as 3 notas teóricas, vão compor a média para a aprovação de vocês. Recomendo muito que vocês não deixem para repor. É melhor. Mas, enfim, se for necessário, paciência, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação como serão as aulas, em relação às avaliações, podem mandar mensagem que a gente responde e tenta esclarecer da melhor forma possível. Lembrem-se, se antes das aulas práticas vocês apresentarem algum sintoma respiratório, mandem mensagem, comuniquem aos professores para que eles saibam que vocês vão se ausentar e o motivo da ausência. Então, uma vez explicada como será a disciplina, vamos começar com o nosso primeiro tema, que é infecção relacionada à assistência em saúde. Esse tema, anteriormente, ele era conhecido como infecção hospitalar, sendo que a infecção hospitalar é um termo extremamente limitante, visto que qualquer procedimento relacionado à assistência que cause algum dano ao paciente vai ser enquadrado. Não apenas aqueles pacientes que estão sob ambiente hospitalar, mas aqueles pacientes que estão em clínicas, por exemplo, aqueles pacientes que fazem hemodiálise. Infecções relacionadas ao procedimento de diálise também será infecção relacionada à assistência à saúde, e nem por isso será hospitalar. Pacientes que vivem em home care também são assistidos de forma muito constante por profissionais de saúde
Então, infecções relacionadas a esse atendimento também serão relacionadas à assistência à saúde e nem por isso serão infecções hospitalares. Então, esse termo, ele amplia mais o significado dessas infecções. Então, qualquer infecção que seja consequência de alguma intervenção à saúde, ela será designada como infecção relacionada à assistência em saúde. Antes de começar a falar sobre essas infecções, é muito importante falar tanto da Florence Nightingale quanto do Ignaz Semmelweis. Esses dois, antes mesmo da descoberta dos germes por Pasteur, eles já percebiam a importância da higiene na prevenção de infecções e mortalidade entre os pacientes. Lá pelo meio do século XIX, coincidiu do surgimento dos hospitais. E o que acontecia? Antes do surgimento dos hospitais, existiam as casas de misericórdia, onde os pacientes os mais pobres ficavam esperando cuidados, e os mais abastados recebiam visitas médicas em casa. Até então, não havia estruturas institucionais que dessem atendimento a pacientes. Então, no início do século XIX, começou-se a formar as estruturas dos hospitais, onde os doentes se dirigiam a esse local para serem tratados. E o que acontecia? A mortalidade entre esses pacientes era muito alta. Ainda se acreditava na teoria dos miasmas, né? Então, morria-se muita gente. E a Florence, ela foi uma das primeiras a perceber que a higiene era fundamental para evitar a mortalidade, tanto dos pacientes vítimas de ferimentos de guerra. Ela foi bastante atuante na Guerra da Crimeia, por volta da década de 40 do século XIX. E ela começou a fazer estudos estatísticos de grande importância que mostraram que, com medidas de higiene, era possível sim reduzir bastante a mortalidade entre esses indivíduos. Já Ignaz Semmelweis, ele percebeu que no hospital onde ele trabalhava haviam duas maternidades. Uma dessas maternidades era comandada pelas enfermeiras e a outra maternidade comandada pelos médicos. E o que acontecia com os médicos? Eles tinham o hábito de fazer autópsias e depois dessas autópsias eles iriam realizar os partos. Então a mortalidade entre essas mulheres era altíssima. Então, o que o Ignaz Semmelweis percebeu? Que se após realizar uma autópsia, o médico lavasse suas mãos em solução clorada antes de fazer atendimento à gestante, a mortalidade pela febre puerperal diminuiria drasticamente, né? E isso é uma coisa bastante óbvia na atualidade, e lembre-se e percebam que ele começou a falar nisso antes mesmo de Pasteur descobrir que haviam realmente bactérias e germes. Então ele foi taxado como louco, apesar da obviedade que as gestantes que eram atendidas pelas enfermeiras tinham sobrevida muito maior, né? No final ele morreu de uma sepse no hospício. Então é sempre importante lembrar dessa situação, porque por mais óbvio que seja a importância da higiene e da lavagem das mãos, ainda hoje a gente vê que essas técnicas não são realizadas de forma adequada. E qual seria a definição de infecção relacionada à assistência em saúde? É a infecção adquirida em função dos procedimentos necessários à monitorização e ao tratamento de pacientes em hospitais, ambulatórios, centros diagnósticos ou mesmo em assistência domiciliar, como home care. Então, aqui a gente pode perceber: o paciente apresenta tubo de ventilação mecânica invadindo a árvore respiratória, sonda vesical, medida de pressão central, acesso central por medicações. Então, todas essas invasões, elas quebram as principais barreiras de proteção desse indivíduo. Então, é possível que ele desenvolva infecção urinária relacionada à sondagem vesical, que é uma sondagem que é necessária pela condição crítica do paciente. Então, nós precisamos sempre ficar atentos pelo risco que existe, que é inerente a esse tratamento do desenvolvimento da infecção.
Por isso que a gente não consegue transformar a taxa de infecção hospitalar em zero, porque todas essas infecções estão relacionadas a procedimentos inerentes ao cuidado do paciente. Então, o paciente crítico não pode ficar sem sondagem vesical para monitorização da diurese. Mas a gente precisa reconhecer que existe risco de infecção associado. Isso é importante porque a decisão de passar uma sonda tem que ser avaliado o risco-benefício. Da mesma forma que os acessos, principalmente acessos centrais, não é? A ventilação mecânica é indiscutível quando ela é indicada, tem que ser realizada, não tem ponto de discórdia aí. Mas a gente sempre tem que tomar os cuidados relacionados à proteção das vias aéreas, garantindo uma assistência de qualidade ao paciente e minimizando as infecções associadas ao nosso próprio procedimento. Então, a CCH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e o Programa de Controle de Infecção Hospitalar foram instituídos em 98. Antes disso, não se questionava sobre esse tipo de infecção associada à assistência à saúde. E essa portaria ela vai descrever o conjunto de ações que são desenvolvidas com vistas a reduzir ao máximo possível a incidência e a gravidade das infecções hospitalares. E quando se fala o máximo possível, realmente a gente não consegue zerar, porque esses procedimentos invasivos, eles são necessários à vida do paciente. Obviamente, ninguém nunca vai se abster de realizar uma intubação orotraqueal no paciente pelo risco de ventilação mecânica, porque quando há indicação do procedimento, ele é salvador da vida do paciente. Mas nós temos que tomar os cuidados adequados para evitar complicações maiores, manter a cabeceira elevada a 45 graus, fazer as aspirações evitando acúmulo de secreção na orofaringe. Então, são medidas que podem minimizar esse risco inerente ao procedimento. E por que essas infecções hospitalares ocorrem? Elas vão ocorrer principalmente por conta do desequilíbrio entre a defesa do paciente e os germes que habitam o corpo, os micro-organismos. E esses micro-organismos que causam as infecções associadas à assistência em saúde, muitas vezes são patógenos, são micro-organismos que já habitam a flora natural do paciente, já são da flora residente do paciente, e que por uma quebra da barreira de proteção, eles conseguem se aproveitar desse estado desse estado mais debilitado de saúde e passam a provocar doenças, né? Então, quadro de imunodeficiências, uso de antibióticos excessivos por um tempo prolongado, procedimentos médicos cirúrgicos que quebram a barreira de continuidade da pele, os próprios dispositivos hospitalares, catéteres, tubos, estranhos, sondas, todos eles vão propiciar a quebra de barreira e permitir que organismos que antes eram inócuos causem infecções. E o que é sempre muito importante avaliar são os custos que essas infecções relacionadas à assistência de saúde trazem para o sistema. Então, em dados de 98 e 96, sepse e pneumonia foram as principais causas de mortes nessas infecções relacionadas à assistência em saúde e levaram um custo de mais de 8 bilhões de dólares, com mais de 48 mil mortes, só de mortes associadas aos cuidados em saúde. E nos pacientes que fizeram sepse e pneumonia pós-procedimento cirúrgico, a mortalidade ainda era maior. E como é que se desenvolve uma infecção hospitalar? A gente precisa de ter 3 elementos para que haja essa infecção hospitalar. A gente precisa ter um agente infeccioso, ou seja, aquele germe que habita, um germe residente da flora natural do paciente. Uma pessoa suscetível, geralmente uma pessoa que tem várias medidas de invasão no seu organismo, sejam acessos, sejam sondas, sejam tubos. E um modo de transmissão. Lembrando que os germes existentes eles podem ser carreados por fômites e muitas vezes o próprio profissional de saúde ele é responsável por carrear esse patógeno de um leito para o outro. Por isso a importância da lavagem das mãos adequadas
da higiene dos equipamentos de trabalho, como oxímetros, estetoscópios, e o uso adequado das roupas, para evitar acarrear bactérias resistentes. O que torna um paciente suscetível são vários fatores do hospedeiro, principalmente as intervenções médicas, como os catéteres venosos centrais, ventilação mecânica, nutrição parenteral. Em relação aos modos de transmissão, vai variar de acordo com a patologia em questão. Pode ser de contato direto, que é o principal meio de transmissão das bactérias, principalmente as multiresistentes, gotículas e aerosóis, veículos comuns, como aparelhos de ausculta, oxímetros, e por vetores, que não é tão comum em ambiente hospitalar, principalmente por conta do controle de pragas que ocorre dentro do hospital. Mas é possível que seja feito também como por insetos como o Aedes aegypti, que causa dengue, chikungunya, ou outros animais que podem estar no hospital de forma indevida. E o contato pode ser direto, de uma pessoa infectada diretamente para outra, ou pode ser indireto. Então, um profissional de saúde examinou um indivíduo que tenha uma patologia transmissível e sem fazer a limpeza adequada do seu material e sem fazer sua higienização adequada, examinou um outro paciente. Então, dessa forma, a infecção pode se espalhar por meio dos profissionais de saúde. Percebam aqui nesse estudo, todos esses locais onde estão marcados com X, foi coletado suave de contato para investigar crescimento de bactérias resistentes. No caso, em todos esses locais marcados com xizinho, foi encontrado estáfilo resistente. Ou seja, as superfícies também são problema de transmissão de bactérias multiresistentes. Por isso que é importante, ao andar ao redor do leito do paciente, não se encostar em cama, não se encostar no mobiliário e, obviamente, ao entrar no quarto do paciente, não levar os documentos, não levar prontuários médicos para o leito do paciente, não apoiar documentos prontuários em cima da cama do paciente, não se encostar na cama, não sentar na cama do paciente. Isso é fundamental para evitar a contaminação cruzada. Sempre é importante reforçar, os estetoscópios têm que ser limpos entre um paciente e outro. Lembrando, o uso de luvas na campânula do esteto, ele não protege, não evita que o estetoscópio seja contaminado. Ou seja, usando luva ou não na ponta da campânula, ele vai ter que ser higienizado de toda forma e da mesma maneira. Ou seja, usar a luva na campânula é basicamente desperdício de luva. Então, até porque mesmo que você esteja usando essa luva na campânula, o seu esteto tem que ser limpo. Não apenas a campânula que entrou em contato com o paciente, mas todo o corpo do estetoscópio. Lembrar de outros possíveis focos de transmissão, que são principalmente telefones celulares, teclados de computadores, os jalecos, então evitar se encostar em lugares, e adornos que fiquem pendurados, anéis, pulseiras, colares compridos, brincos compridos que fiquem pendurados. Os principais tipos de infecção hospitalar estão relacionados às principais situações de cuidado ao paciente, que são as infecções de sítio cirúrgico em cirurgias limpas, infecções de corrente sanguínea, muito associado a catéteres, infecções de trato respiratório que são bastante associadas à ventilação mecânica, infecções de trato urinário que são bastante relacionadas às sondas vesicais. E como é que a gente vai diferenciar uma infecção comunitária de infecção hospitalar? No caso, as infecções comunitárias são constatadas ou em incubação no momento de admissão do paciente, desde que não relacionada com a internação anterior no mesmo hospital. Por exemplo, um indivíduo chega ao hospital e com 3 dias ele começa a fazer um quadro diferente, digamos que seja um quadro de dengue. Ele não chegou com sintomas de dengue no hospital, ele chegou por outro motivo, digamos que ele tenha uma crise de vesícula. E começou a fazer sintomas de dengue dentro do hospital. Só que ele começou a fazer esses sintomas no 3º dia que estava internado. Nós saberemos daqui a algum tempo, que o período de incubação para dengue
são pelo menos 7 dias. Ou seja, se esse indivíduo desenvolveu sintomas de dengue no terceiro dia ainda no hospital, e sabendo que o tempo de incubação são 7 dias, a gente sabe que quando ele chegou ao hospital, ele já estava com o vírus incubado, em fase de incubação no seu organismo, ou seja, ele não adquiriu essa infecção do hospital. Mas, numa outra situação, digamos que o indivíduo está internado digamos que ele esteja há 10 dias dentro do hospital. Depois de 10 dias, ele começa a apresentar febre e vesículas pelo corpo. Opa, é uma catapora. Você descobre que ele está com varicela. O período de incubação de varicela é de 7 dias, mas ele já está 10 dias dentro do hospital. Ou seja, ele adquiriu essa infecção dentro do hospital. Por isso que é importante a gente saber o período de incubação das doenças antes de definir se a doença adquirida foi dentro ou fora do hospital. Ou seja, se o tempo de incubação da doença excedeu o tempo de internamento do paciente, obviamente ele já chegou no hospital com essa patologia, mesmo que ainda na fase de incubação, então não é infecção hospitalar, é infecção comunitária. Infecção que já esteja associada com complicação ou extensão de infecção já presente na admissão, então vai ser realmente infecção comunitária. Então, infecções em recém-nascidos cuja aquisição por via transplantar é conhecida, por exemplo, uma gestante com infecção urinária. Então, vai ser infecção comunitária também, né? Ou outras infecções como herpes, tóxico, rubéola, CMV, as toxas de uma maneira geral. E também a gente vai considerar a infecção comunitária aqueles recém-nascidos que tiveram a bolsa rota por mais de 24 horas. Então, a gente sabe que a bolsa rota, um trabalho de parto laborioso, propicia infecções que não estarão associadas à assistência em si, mas sim pelo parto laborioso. E o que seria a infecção hospitalar? Basicamente, é aquela que foi adquirida após a internação do paciente, que se manifesta durante aquele internamento ou mesmo após a alta, se puder houver relação entre a doença e o procedimento hospitalar. Por exemplo, um paciente ficou internado com catéter venoso central, teve alta, o catéter foi sacado e depois de 3 dias em casa ele voltou a apresentar febre. Colheu as hemoculturas e viu que era germe hospitalar. Ele já estava em casa, mas provavelmente essa infecção de corrente sanguínea que ele apresentou foi relacionada ao catéter e aos procedimentos intra-hospitalares. Certo? E outra situação são aqueles que se manifestam antes das 72 horas de internação, quando associados a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Por exemplo, uma biópsia de próstata, que pode propiciar. É um procedimento que pode levar à infecção. Eventualmente, o indivíduo já chega com a doença, por exemplo, a pneumonia, faz um quadro de insuficiência respiratória, precisa ir para a ventilação mecânica. E colhe-se uma nova cultura e percebe-se que na secreção da via respiratória encontra-se um germe que não é o mesmo do diagnóstico inicial. Então, a gente vai considerar a infecção hospitalar. E para aqueles bebezinhos que também fizeram infecção dentro do hospital. E principalmente aqueles que têm infecções não relacionadas à via transplacentária e que têm menos de 24 horas de bolsa rota. Lembrando, se um paciente é transferido de um hospital a outro e ele faz infecção hospitalar nos primeiros dias, ele é considerado como comunitário para o hospital onde ele chegou, mas infecção hospitalar para o hospital de origem. E aquele hospital de onde ele saiu precisa ser notificado. E como é que a gente vai prevenir as infecções hospitalares? A gente sabe que elas são muito inerentes ao próprio tratamento administrado ao paciente. Mas existem condições que nos permitem minimizar os riscos, né? E a gente sabe que a melhor maneira de eliminar esses patógenos do nosso contato é através da higienização das mãos. Muitas vezes os profissionais acabam carregando essas bactérias, né? Então, aqui é o tempo de sobrevida desses pacientes, desses parasitas, nos nossos materiais de trabalho. Então, é importante a higiene adequada das mãos e dos materiais que entram em contato com o paciente, principalmente estetos e oxímetros. E lembrar, a gente não deve ficar se recostando
em camas e mobiliários. Como um fator importante da higienização das mãos, então é sempre importante lembrar que ela tem que ser feita de forma frequente e adequada, né? Então, quando é que a gente obrigatoriamente precisa fazer a lavagem das mãos com água e sabão? Principalmente quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Se a gente for examinar, mesmo que esteja de luva, se a gente for examinar um paciente com Clostridium difficile ou outra infecção causada por germe formador de esporos, lembrando, o fato de você usar luvas não lhe tira a obrigação de fazer a higiene das mãos com água e sabão. E lembrar, sempre antes de comer, sempre após usar o banheiro, é obrigatório lavar as mãos. Parece um pouco esquisito, mas algumas pessoas vão ao banheiro e não lavam as mãos após saírem do banheiro. É bem estranho, mas acontece de forma mais comum do que poderíamos imaginar. E a gente tem que lembrar sempre dos 5 momentos marcantes para a higienização das mãos. E que são eles: antes de entrar em contato com o paciente, é importante para não carregar patógenos para ele. Antes de realizar procedimentos assépticos, isso é fundamental. Após o risco de exposições a fluidos corporais, para evitar sua contaminação com fluidos do paciente. Lembrando, se você entrou em contato com fluidos do paciente, mas sua pele está íntegra, você não vai adquirir doenças, porque a pele íntegra garante a proteção. Mas, obviamente, assim que você puder, é preciso fazer a remoção desses fluidos da sua pele. E o procedimento para isso é a lavagem com água e sabão. Após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Então, se você manusear catéteres, manusear bombas, manusear sondas, você precisa higienizar as mãos. Lembrando, o uso de luvas não vai substituir a necessidade da higiene das mãos. Então, sempre importante lembrar disso. É importante fazer a troca de luvas entre um paciente e outro. Se aquele paciente em questão, ao ser examinado, ele não apresenta infecção por germes resistentes, e se ele apresenta pele íntegra, não há necessidade de utilizar luvas para examinar o paciente. A gente vai usar luva para examinar o paciente se ele tiver isolamento de contato ou se ele tiver lesões de continuidade na pele. Pele íntegra não precisa. Lembrando, não se justifica usar luvas para evitar lavar as mãos. Mesmo utilizando luvas, é obrigatório a lavagem das mãos após o fim do exame do paciente. Obviamente, é obrigatório você usar luvas se você vai entrar em contato com o sangue do paciente ou outros fluidos corporais. E se você for ter contato com lesões da pele que envolvam a quebra da barreira ou na realização de curativos. E algo muito, muito importante, que parece um pouco absurdo, é não reutilizar as luvas. Elas são descartáveis, então elas sempre têm que ser descartadas e não podem ser reutilizadas. Quanto às situações de proteção em relação ao Covid, como a gente vai nas nossas aulas práticas, a gente não vai examinar pacientes que tenham síndromes respiratórias. Então, no caso, é dispensável o uso do capote descartável. Mas, no entanto, é fundamental que o jaleco seja lavado diariamente para evitar riscos para todo mundo. Então, pessoal, por hoje nós concluímos nossa aula. Façam perguntas pelas mensagens que eu vou responder o mais breve possível. Então, nos vemos na próxima e até mais. Tchau!